Olha, a primeira missão é fácil. Vocês vão ter de explicar Javier Milei. É uma missão tranquila ou não? Super tranquila. Muito pelo contrário, né? A primeira pergunta é por que ele usa os óculos na ponta do nariz, né? Provoca um pequeno incômodo, a vontade de ir até lá e empurrar o óculos para a posição correta. Antes da gente entrar no assunto, nós temos aqui um pequeno trecho da comemoração ontem. Foi tudo resolvido muito rapidamente, né? Lá eles podem votar, diferentemente daqui, né? Das 8 às 5 da tarde, lá das 8 às 6 da noite. E a partir das 6 começa a contagem de votos, é no papel, né? E geralmente eles deixam para divulgar o primeiro boletim às 9 horas da noite. Mas ontem, como a vantagem era de 10 pontos, muito maior do que as pesquisas indicavam até então, e como os fiscais dos partidos, das campanhas, estão nos locais de apuração, a informação correu solta, não houve necessidade de esperar 9 horas, e como Inês já era morta para o Sérgio Massa, ali por volta de 7h30, mais ou menos, ele já fez um discurso reconhecendo a derrota, nem esperou a divulgação do primeiro boletim, e o Javier Milei comemorou assim a vitória. Vamos mostrar. Ele é uma figura atípica, digamos assim, né? Docemente extravagante, né? Pior é que ultimamente eu tenho achado essas figuras típicas. Talvez a gente esteja vivendo uma nova era mesmo. Gente que tá virando atípico. Ele usa e usou, né, como instrumento de propaganda ao longo da campanha eleitoral a imagem de um leão, né? Dizendo que ele não estava chegando para cuidar de um rebanho de cordeiros, alguma coisa nesse sentido, mas para despertar o leão ou a leoa que há em cada argentino ou em cada argentina. Sila, ele mudou bastante do primeiro para o segundo turno, né? É aquele chavão que muita gente diz, o segundo turno existe para, dentre outras coisas, obrigar os candidatos, estejam eles à esquerda ou à direita, para caminharem em direção ao centro. E ele fez muito claramente esse movimento, né, depois da chegada da Patrícia Bullrich, do ex-presidente Maurício Macri à campanha. Ele fez uma campanha em direção ao segundo turno, e ontem fez um discurso, né, embora uma figura extravagante, apareça sempre, né, de um jeito assim muito estridente, ele fez um movimento ali em direção ao centro. Nós veremos um leão domado, um leão selvagem, um gatinho na presidência da Argentina, porque muito do que ele prometeu, eu não diria que é impraticável de ser executado, né? Mas se ele decidir executar, ele vai comprar brigas que podem comprometê-lo, né? Comprometer inclusive o mandato. Até porque ele não tem maioria no parlamento argentino. Então, nós veremos um leão domesticado, um leão desdentado na presidência da Argentina, Sila? Olha, os outsiders, eles costumam ser assim, né? Muito bons de campanha, mas não especialmente bons de governo. Exatamente por isso que você falou, porque na campanha é muito bom você ser histriônico, é muito bom você ser diferentão, né? Mas no governo isso já fica mais complicado. Por isso até a gente não tem visto muita reeleição de outsider, né? Sim, você tem verdade. a eleição, mas você não tem a reeleição. Eu acho que ele representa bem o momento de um país numa crise profunda, como está a Argentina, uma crise econômica profunda. Traz aí ideias bastante exageradas, né? Como você falou, e isso tem sido típico aqui na América Latina, esse tipo de candidato, e especialmente esse looping entre candidatos de um lado para candidatos do outro, porque a população já sai insatisfeita com o que vê. Então, na eleição seguinte, ela já troca de governante, o que é bastante difícil para uma continuidade aí de política pública. Eu acho que ele é bem uma figura do nosso tempo, né? Bastante uma figura do nosso tempo. Quando ele surgiu, eu me lembro das pessoas dizendo, não, mas não é possível que vão eleger esse sujeito. Sempre né? Possível. Mas né? E a gente já enxergava que seria, porque a gente tinha ali o atual governo é um dos dos menos populares do mundo, né? Ele estava ali no índice de popularidade entre os piores do mundo, a economia muito mal, né? Aí se coloca um ministro da economia para concorrer, que foi assim uma decisão bastante heterodoxa, eu diria. Né? Você foi elegante agora. Muito elegante. Você coloca... Temos uma inflação aqui de 140%. Quem vai nos representar?
O ministro da Economia, por que não, né? Exatamente, né? Que fez uma série de ações populistas ali, né? Quer dizer, entregou uma série, né, que vai tornar também o governo do Milei mais complicado ainda, né? Porque vai deixar uma conta ali para pagar. A gente já viu isso em várias outras eleições. Então, acho que a gente vive aí uma crise profunda de representatividade. Acho que é mais uma demonstração disso, né? Enfim, é um personagem, né, que foi eleito ali, sendo que o outro lado também é absolutamente, para usar também outra expressão elegante, falido, né? Mano, como a Cila lembrou, é um clássico a eleição do Milei, né? Um clássico dos nossos tempos, né? Você tem uma população cansada, sem esperança. A população não imagina que aquele sistema possa solucionar os problemas com os quais ela convive e, de fato, né, grupos políticos mais tradicionais demonstraram absoluta incapacidade de resolver esses problemas, né? Sejam os peronistas que governaram a Argentina por mais de 70% do tempo desde a redemocratização, sejam grupos de centro-direita, como aconteceu no mandato do ex-presidente Macri, né? Que acabou não entregando aquilo que a população esperava. E aí é aquela história do futebol, né? Bom, perdido por 1, perdido por 100. É verdade. E tá aí o Milei. Pois é, eu diria que eu concordo que tem uma parte repetitiva, mas eu acho que tem uma parte também inovadora, no caso do Milei. Vou primeiro falar do que eu acho repetitivo em termos de América Latina, sobretudo. Acho que a gente tem uma tradição em diversos países de ter uma esquerda muito forte do ponto de vista de bases sociais e de ligação com sindicatos ou com organizações da sociedade que tem uma capilaridade. Então, com isso eu quero dizer, por exemplo, que o peronismo na Argentina, seja em que momento for, sempre será competitivo porque ele parte de bases sociais muito sólidas. Algo que acontece com o petismo aqui no Brasil também. Seja qual for o candidato do PT, ele vai ter seus 30% sempre, em qualquer que seja a eleição. Por outro lado, os grupos alternativos a esse campo da esquerda, ou seja, o que seria a direita na América Latina, têm muita dificuldade de ter conexões sociais profundas com estratos da sociedade. E acabam se definindo, muitas vezes, mais pela negação da esquerda do que por uma identidade política concreta. Isso, ao longo dos anos, acaba gerando um ciclo de uma eleição da direita por rejeição à esquerda, mas logo em seguida uma frustração do eleitor, porque geralmente esses governos também são acompanhados de pouca base orgânica no Congresso, o que leva a uma dificuldade muito grande de governar e implementar de fato a agenda, como aconteceu, por exemplo, com o Maurício Macri, que foi eleito pela rejeição ao peronismo, mas não tinha a base de sustentação no Congresso, não conseguiu avançar com sua agenda, rapidamente gerou uma frustração e perdeu a eleição, dando retorno ao peronismo mais uma vez fortalecido. O que eu acho que há de novo no Milei é o conteúdo ideológico, porque pela primeira vez temos um autodeclarado anarcocapitalista eleito presidente da República de algum lugar. E o anarcocapitalismo é uma ramificação ultra-radical dentro da família do liberalismo. O liberalismo tem infinitos troncos, infinitas ramificações. Eu diria que o anarcocapitalismo é a mais radical de todas as ramificações do liberalismo, que tem uma visão, na minha leitura, bastante estreita do que significa liberdade, que é uma ideia de liberdade baseado no que eles chamam de princípio da não agressão. É a ideia de que você é livre quando você consegue fazer escolhas na sua vida, desde que não agrida o outro, ou que não inicia a agressão ao outro. Ou seja, é legítimo ter algo como uma legítima defesa, mas você não pode iniciar a agressão nunca, em hipótese alguma, inclusive do ponto de vista do governo. Então, por isso anarquista, há um questionamento da legitimidade do governo e a ideia de que o imposto é semelhante ao roubo, porque se é imposto, logo não é voluntário, então seria como qualquer outro ladrão que chega e leva a carteira de alguém. Que é uma visão
muito extrema e que também esquece aspectos da liberdade que tem a ver com a liberdade social, com a liberdade de ter condições concretas de exercer escolhas, né? Porque, enfim, se alguém é analfabeto, você não pode dizer que a pessoa é livre para ler, mesmo que ela não seja agredida por alguém ao escolher um livro, né? Mas na visão anarcocapitalista, a ideia de liberdade acaba sendo muito restrita a essa ideia de não ser agredido. Então, se na visão ANCAP, né, se você não está proibido de ler, ou se ninguém vai lhe bater porque você não lê um livro, não importa que você seja analfabeto, você seria livre da mesma forma, o que eu acho inconsistente. Mas o ponto é uma teoria que no papel existe há algumas décadas, mas que pela primeira vez chega até um governo. E aí a gente vai ter que ver agora como uma ideia heterodoxa como acabar com o Banco Central, que é uma ideia anarcocapitalista que ele reafirmou hoje, como que ele vai colocar isso em prática na realidade? Essa é a grande questão. É um país onde isso vai ser testado com 40% da população abaixo da linha da pobreza, né? Então, um país com déficit contínuo, reduzir imposto não parece fazer sentido num primeiro momento do ponto de vista matemático, né? Foi o que ele prometeu ontem, reduzir carga tributária num país com déficit permanente, dolarizar uma economia num país sem dólar. Mas ele promete cortar gastos também, né? Nesse sentido, ele promete uma redução drástica Porque você tem hoje 40% da população abaixo da linha da pobreza. Uma população... E aí, já nem entra no mérito se é certo ou não, mas o fato é que uma população que depende enormemente do Estado, né? De subsídio para ter energia elétrica em casa, para ter comida. Então, tem que ser, no mínimo, uma transição muito cautelosa, né?